Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Nós aqui novamente com mais um vídeo no canal, mais um vídeo para passar informações úteis, informações legais, para que todo mundo possa acompanhar, fazer perguntas. E eu peço a você que se inscreva, se ainda não se inscreveu, compartilhe o nosso vídeo, curta e deixe um comentário legal, tá bom? Às vezes, você como professor nota que o aluno não está se desenvolvendo bem na escola. Aí você vai investigar, você vai tentar ver de onde vem o problema e a criança não apresenta nenhum transtorno, uma criança normal, uma criança que age como as outras crianças. Porém, a diferença é que ela tem algum comportamento mais agressivo ou mais arredio, o rendimento escolar dela não está indo para frente, aí o professor começa a se preocupar. Mas alguma coisa tem por trás disso. Nenhuma criança começa a apresentar comportamentos diferentes sem que não tenha nada, sem que nada esteja acontecendo. Então, já que não tem nenhum transtorno, já que a criança está devidamente adequada aos parâmetros de qualquer criança nessa idade, exceto por esses pequenos comportamentos diferentes, pode-se levar em conta que algum probleminha ela está passando em casa. E esse probleminha tem que ser investigado, perguntando aos pais e indo atrás. Até mesmo através da criança, até mesmo conversando com ela, o que está fazendo com que essa criança tenha esse atraso nos estudos. O que será que pode estar acontecendo, hein? Aí você indo atrás descobre que essa criança está passando por todos esses problemas repentinos simplesmente porque os pais acabaram de se separar. E isso é muito complicado na cabeça da criança, passar por toda essa turbulência que é dentro da casa dela. A questão das brigas, das discussões, ou então a questão da tomada de decisões dos pais sempre na frente dela, né? Geralmente as decisões são tomadas na frente da criança. Então tudo isso acaba atrapalhando realmente o desenvolvimento motor, cognitivo. Todo o processo educacional que a criança está passando nesse momento acaba se dissipando. Então, o processo de separação dos pais. Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, porque é um tema bem polêmico e que, assim, em 90% das salas de aula tem esse tipo de problema, pelo menos 1 a 2 alunos têm problemas de separação de pais, e esses problemas vão abranger dentro da sala de aula como? A criança não consegue se desenvolver. A criança muitas vezes não consegue mais se socializar. A cabeça dela passa por um turbilhão de emoções, ela sabe que ela vai chegar em casa, ela vai encontrar os pais separados, ou o pai ausente, ou a mãe ausente, o abandono. Então, tudo isso ela tem que aprender a lidar no momento certo, e naquele momento de sopetão, assim, é um choque para ela. Então, o professor ele tem que saber lidar com esse tipo de problema, o que não é fácil, mas aos pouquinhos consegue se chegar nessa criança e consegue se detectar qual exatamente é o medo, qual exatamente é o sentido naquele momento que vai estar atrapalhando o processo cognitivo dela. De um lado, a pais tentando organizar os novos sentimentos e absorver a nova dinâmica. De outro lado, crianças amedrontadas, apavoradas, sem saber o que vai acontecer com elas a partir do momento que a família dela está sendo destruída. Então, na cabeça dessa criança, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Então, a última coisa que ela vai pensar nesse momento é em estudar. Porque a partir do momento que ela tem um lar, um castelo que desmoronou, ela não vai ter estrutura suficiente para dentro da sala de aula ela se dedicar, ela se aprofundar, né? Então, é com muito cuidado que nós temos que tratar um aluno cujos pais acabaram de se separar. Porque a gente não sabe exatamente o que passa dentro da cabecinha dessa criança. Nós não podemos simplesmente enfiar conteúdo, fazer com que ela absorva aquele conteúdo e cobrar. Sabedores da situação, os professores devem ir com muita calma, muita cautela e dar um tempo para que essa criança se restabeleça, pelo menos um pouco. Tem que ser muito conversado, né, tudo isso, para que ela possa ir aos poucos voltando a se identificar mais com a escola. Além das crianças apresentarem novos comportamentos em casa, na escola isso também vai acontecer com frequência.
Então, geralmente, aquela criança que era quietinha, né, envergonhada, às vezes ela pode, é como se ela colocasse para fora, quisesse descontar toda a raiva que ela tá sentindo na escola. Então, ela se transforma, ela é uma criança agora mais agressiva, uma criança que bate nos colegas, uma criança que responde para a professora, que não quer fazer a lição, ou ao contrário, aquela criança que já era mais arteira, era mais, assim, bagunceira dentro da classe, mais dinâmica, ela pode simplesmente ficar mais reclusa, querer ficar mais no cantinho dela, não querer mais conversar, que é justamente para pensar nos problemas que ela tem dentro de casa. A timidez aflora mais, porque ela não tem coragem de contar para a professora ou para os amiguinhos o que ela está passando. Então, imagina isso dentro da cabeça de uma criança. Um adulto, quando ele tem um problema, já é bem complicado dele conseguir resolver, ele fica remoendo aquilo, ele não dorme. Imagina uma criança tendo a responsabilidade da escola, de notas, ou até os pequenininhos mesmo, que não sabem exatamente o que está acontecendo. Então, eles não vão conseguir focar a atenção dentro da escola e da sala de aula, sendo que eles sabem que dentro de algumas horas, eles vão para casa e eles vão passar aqueles problemas todos novamente. A rotina do lar oferece vínculos de proteção e de amor a uma criança. Então, ela está acostumada àquele ambiente onde ela é acolhida, de amor, ou indiretamente, às vezes de um dos lados, às vezes de ambos os lados, mas ela tem, querendo ou não, ela tem a atenção voltada para ela tem alguns certos cuidados, e de repente, as luzes saem de foco, ou seja, não é toda a atenção que é voltada para ela, e sim aos problemas, né? As discussões, as indiferenças. E a criança, ela percebe muita coisa no ar. Mesmo que os pais não discutam na frente dela, ou que eles tentem se esconder, se esquivar num canto para a criança não ouvir, ela sente muito, ela tem muita percepção. Há crianças muito observadoras, então elas prestam atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor. Embora elas não entendam muita coisa, mas elas começam a fantasiar, a criar talvez a coisa maior do que ela é. Entendeu? Então é complicado porque ela tem que se dividir entre o pai e a mãe, sendo que ela gosta dos dois. Então como é que fica, né? Chegando na escola, todos esses problemas de aprendizagem vão aparecer, os professores vão notar uma grande diferença nessa criança. Essa criança não vai ter realmente estímulo nenhum, não só na lição que tem que ser feita, mas no brincar, na educação física, na dinâmica de grupo, quando ela tem que falar, quando ela tem que participar, tudo isso, ela não tem mais vontade nenhuma de fazer. E muitas vezes acontece da criança não querer mais ir para a escola. Até como inconscientemente um modo de poder ficar mais perto dos pais, como se isso fosse resolver o problema da separação. Não sei se vocês já perceberam crianças assim, né? Às vezes a criança, ao invés de fugir da situação da separação, não quero ficar lá porque eu sei que vai ter briga, ou a coisa vai ficar feia. As crianças maiores, né, que já tem mais discernimento, elas preferem não ficar no ninho, ficar no lar, porque é uma maneira dela achar que ela está lá para unir, que alguma coisa de bom vai acontecer se ela estiver presente. Então, todo esse turbilhão de coisas passa pela cabeça da criança. Então, a escola é a que mais vai sair prejudicada. A parte da aprendizagem, a parte motora, né, que ela está desenvolvendo, cálculos, a parte social, né, de poder estar com os outros amigos. Esse estresse está associado a inúmeros distúrbios, como choro, birra, pesadelos durante a noite, gagueira, dentre outros. Às vezes os pais estão com tantos problemas, né, para resolver, inclusive esse, de estar indo para uma nova vida, tendo que se separar, que não percebem que a criança já começa logo nos primeiros momentos que ela percebe essa separação, que ela percebe esse desconforto dentro do lar, ela começa a ter alguns sintomas que podem passar despercebidos, mas já são uma demonstração do que ela está sentindo. Às vezes a criança não dorme à noite, tem pesadelos, dá pulos na cama, range os dentes, né, como aquele bruxismo, ou então qualquer outro sinal que a criança demonstra justamente pelo desconforto dentro do lar, de tudo que ela está passando.
Então, isso também, dentro de casa, tem que ser observado, embora muitas vezes os pais não percebam, mas a criança começa, como uma autodefesa, ela começa a mostrar esse tipo de atitude, até muitas vezes inconsciente. Então, ela não tem um sono tranquilo, ela não consegue focar numa TV, focar numa atividade que ela está acostumada a fazer dentro de casa. Os comportamentos mudam também dentro de casa, devido a tudo o que ela presencia. Os pais são os principais responsáveis pela estabilidade psicológica e emocional dos filhos, sendo parte fundamental para que o aprendizado, para que todo o processo de desenvolvimento deles seja eficaz. Então, os pais têm que ter em mente que tudo bem, eles têm os problemas que eles têm que resolver entre eles, mas a criança continua existindo e a criança merece também todo o apoio e respeito. Nesse momento, a criança precisa também de uma retaguarda, ela também precisa saber da situação que acontece, mas de uma maneira que seja na linguagem dela. Tem que se sentar com essa criança, explicar a situação, explicar, olha, o papai não namora mais com a mamãe, o papai não está mais com a mamãe, porém o papai vai continuar te vendo, a mamãe também vai estar por perto, ou seja, você não vai ficar sozinha, porque o maior medo dessas crianças é a da solidão, é o da solidão. Então, a criança, ela tem medo, será que eu não vou ver mais a minha mãe? Será que meu pai não vai aparecer mais? Então, tudo isso ela fica remoendo dentro dela e acaba trazendo essa angústia que muitas vezes de emocional pode se tornar física. E ela pode ter problemas também de saúde. Então, olha as consequências que um mau acordo, que uma má orientação para essa criança podem trazer. Sabendo disso, o casal deve ter a consciência de que está se separando, ok, mas o papel de pai e o papel de mãe não se separam nunca. Então, é muito importante que eles tenham participação ativa na vida dessa criança, no rendimento escolar, nas notas, nas reuniões, na saúde mental, acompanhar tudo o que está acontecendo, o crescimento, o desenvolvimento. Mesmo separados, eles têm acesso a essa criança, exceto em casos excepcionais, né, onde há brigas ou proibições, né, de visita, mas eu acho que eles têm que estar presentes, sim, na vida escolar da criança, independentemente de estarem juntos ou não. Essa criança vai se sentir amparada, acolhida, e ela vai perceber que a separação é uma coisa natural, que acontece com qualquer criança, com qualquer família, né? Mas que ela é a prioridade e que ela não vai sofrer nenhum tipo de abandono, e sim a presença dos pais em todos os momentos. Se os pais têm problema na comunicação, o que acontece? O desenvolvimento dessa criança fica comprometido, porque ela recebe comandos diferentes do pai e comandos diferentes da mãe. Particularmente, eu já tive alunos assim. Ah, ó, vai ter o passeio no dia tal. Ah, meu pai falou que eu posso ir, que ele me dá o dinheiro para eu ir. No dia seguinte, mas a minha mãe não deixou, minha mãe não quer que eu vá. Então, a criança fica entre a cruz e a espada. Não há um diálogo. Vamos deixar ele no passeio? Como que vai ser? Quem paga? Você paga? Eu pago? Será que é legal ele ir para o passeio? Então, assim, são coisas naturais, diálogos naturais relacionados ao filho, que são saudáveis, e que essa criança vai se sentir amparada por ambos. O que não pode, ela ficar como se fosse uma peteca, um diz uma coisa, outro dá outra ordem, outro fala outra coisa. Então, essa criança não vai ter direcionamento e ela vai ser um adulto sem parâmetros, indeciso a todo momento. Então, temos que pensar também nas consequências futuras dessa falta de diálogo entre pai e mãe. Mas como os professores devem lidar com essas crianças cujos pais são recentemente separados? Primeiramente, a escola deve ser comunicada pelos pais que houve essa separação, que a criança está passando por um processo difícil e que ela precisa de ajuda emocional nesse momento. Então, tem que haver uma união, uma ligação entre pai, mãe e escola, sempre para que possa haver a troca de comunicação. Então, as agendas, os comunicados devem ser enviados para ambos, para que ambos possam ter o conhecimento de tudo o que está acontecendo na vida escolar do filho. Há escolas que, excepcionalmente para essas crianças de pais separados, são enviados 2 bilhetes.
um no e-mail de um, outro no e-mail de outro, ou manda na agenda da mãe, mas passa para o e-mail do pai, em tempo real, tudo o que está acontecendo, notas, comunicados, festas. Então, tanto a mãe quanto o pai, eles têm que estar interligados nesse sentido, de saber o andamento e o desenvolvimento escolar do filho na sala de aula. Então, é importante que nesse momento haja esse equilíbrio. Pelo menos na fase escolar, pelo menos dentro da escola, tudo que ele está passando, que seja dividido entre os dois, para que haja a possibilidade de um diálogo maior, para que não há desencontros, né, afetivos ou desencontros pessoais que possam estar envolvendo a escola também. O professor em si deve respeitar a dor dessa criança, o tempo dela, como se fosse um luto mesmo. A criança fica muito depressiva, fica muito chateada, então é importante que não fique se tocando no assunto, ou questionando, ou empurrando o conteúdo, ou fazendo com que essa criança faça a lição, faça aquela atividade, sendo que naquele momento ela está machucada, ela não quer. Então tudo isso tem que ser respeitado e o professor tem que ter aquele sexto sentido para saber até que ponto ele pode ir ou não. Então esse aluno é como, vamos colocar um animalzinho que está machucado. Ninguém vai chegar e cutucar na ferida daquele animalzinho porque vai machucar. Então tem que ser com diplomacia, com cuidado e fazer com que essa criança se solte aos poucos, tudo no tempo dela. Então o professor, já sabendo do problema, já sabendo da situação, é o respeito, é dar tempo ao tempo, o tempo habitual para essa criança poder se acostumar com a ideia. Se for preciso, cabe à escola também encaminhar a um profissional, a um psicólogo, né? Alguns problemas, se a criança até não conseguir mais conversar ou não conseguir mais falar com os outros colegas, há um fonoaudiólogo. Então existem profissionais que podem super ajudar nesse momento. O importante é que o professor não fique de braços cruzados, que ele fique sempre atento ao problema, se coloque no lugar da criança, que não é fácil, e só converse com ele sobre isso se ele quiser conversar. Não ficar assim, puxando assunto ou lembrando do problema, sabe? Deixa a criança se soltando aos poucos, respeite o tempinho dela e simplesmente acompanhe. Sempre orientado também pelos pais, como é que anda a situação dentro de casa, como você pode estar ajudando sem se envolver demais. Então, tudo isso é um processo lento, mas que você precisa estar sempre atento. As reuniões de pais também devem, preferencialmente, ser feitas na presença dos dois. Isso traz segurança para a criança, para que ela não sinta aquela sensação de abandono. Às vezes não dá para um ir ou outro no mesmo horário, vai um pouquinho mais cedo que o outro, mas façam o possível para estarem presentes e participarem das notas, né, do comportamento da criança. Isso vai ajudar a escola e a escola vai ajudar os pais, para também falar sobre o comportamento dele na escola, né, como é que ele está se saindo diante desse problema. Os pais passarem o que está acontecendo realmente em casa, né, que tipo de comportamento também ele tem dentro de casa. Então, as reuniões de pais, elas são muito importantes. Porém, nem sempre os dois podem ir nessa reunião. Mesmo se não fosse um casal separado, às vezes está trabalhando, um pode ir, outro não. Mas, olha, eu não consegui ir na reunião. Liga para a escola, dá uma ligadinha. Olha, eu não pude estar presente, eu queria saber mais ou menos. Ou eu posso marcar um dia com a professora. Ou eu queria saber mais ou menos as notas do meu filho, o que está acontecendo com ele. Então, a criança sabendo que ambos estão participando continuamente da vida dela, pode ter certeza que o desenvolvimento dela vai se aprimorar, ela vai se dedicar mais, ela vai querer apresentar conteúdos para os pais. Então, é bem diferente. Não existe aquela sensação de abandono. Poxa, minha mãe nem apareceu na reunião. Poxa, meu pai nem quis saber da minha nota. Então, isso traz consequências muito ruins para o aprendizado dela. Então, as reuniões de pais, elas são para isso. Reuniões de pais, o nome já diz, porque precisa que ambos estejam cientes de tudo que acontece na vida escolar da criança. Quando há esse comprometimento de ambos, há também a certeza do dever sendo cumprido enquanto pais. Há a compensação da criança, porque ela sabe que ela perdeu de um lado, porque os pais infelizmente se separaram, mas ela ganhou do outro, que é a presença dele sempre na vida dela. Ou seja, tudo que ela está fazendo não é em vão,
porque ela vai ter um retorno positivo. Ela vai ter os pais sempre ao lado dela, sempre apoiando. Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo, poxa vida, isso tudo tinha que acontecer. Porém, eu continuo tendo meu pai e tendo a minha mãe. Para mim, nada mudou, entendeu? Então, é esse o objetivo. Trazer essa criança para o mundo real, sim, claro, ela tem que saber da separação, tem que presenciar tudo que ela presenciou, porém, ela não se sente em momento nenhum abandonada. Porque ela está estudando, mas ela tem todo o apoio, toda a retaguarda de poder ligar, de poder perguntar, sabe? E ter a presença deles, dos dois, em todos os momentos. Isso é essencial ao aprendizado, para se ter um retorno satisfatório do aprendizado e do desenvolvimento infantil. E ao professor, cabe a incumbência de ser aquele amigo que está ali presente sempre que essa criança precisar conversar, já sabendo de todo o problema, de toda a situação, e ele é o responsável por formar uma corrente, um elo entre a escola, professor, pais e aluno, para que tudo possa correr normalmente, perfeitamente, e para que o desenvolvimento dessa criança seja sempre proveitoso e feliz. Ser professor não é fácil não. Você vai a todo momento se deparar com vários tipos de problema. E esse da separação é bem complexo de você lidar. E você aí? Você tem muitos alunos cujos pais são separados? Ou você é separada e não sabe como lidar com a situação? Ou seu filho enfrenta alguns problemas de comportamento, de aprendizagem? Comente aí, deixe um comentário para a gente poder trocar umas figurinhas a respeito. Espero que esse conteúdo tenha sido de ótima serventia para vocês. Curtam, compartilhem, comentem, como eu falei lá no começo do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva, porque vale a pena. A gente vai abordar aí muitos assuntos relacionados ao comportamento infantil, à pedagogia e a todo esse processo de desenvolvimento. Tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e até a próxima!